Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nerdologia. Meu nome é Mila Laranjeira, eu sou cientista da computação, professora, divulgadora de ciência no canal Peixe Babel, e quando criança eu adorava chegar bem perto da TV só para sentir aquele arrepio no braço. Hoje a gente vai entender como as TVs evoluíram de caixas imensas até aparelhos tão finos quanto uma moeda. O Brasil recebeu uma das maiores revoluções da história das TVs, a LG OLED C1, eleita a melhor TV no mercado e baseada na tecnologia OLED, com pixels de material orgânico capaz de se auto-iluminar. Por não precisar de backlight como as TVs LED e LCD, as telas OLED reproduzem um preto puríssimo, cores mais fiéis e contraste infinito. A série C1 da LG OLED ganhou um prêmio de inovação na categoria Jogos. Isso porque, além de uma imagem excepcional com resolução 4K e tecnologia Dolby Vision, ela já vem com o app da Twitch e recursos focados em otimizar o seu gameplay, como o HDMI 2.1 com tempo de resposta e input lag baixíssimos, um modo de baixa latência e o meu recurso preferido, a taxa de quadros variável, para sincronizar o jogo e a TV de forma muito mais fluida, esteja você no console ou no PC. Ainda tem a inteligência artificial ThinkAI, além de assistentes de voz integradas. Acesse o link na descrição para conhecer a lista completa de funcionalidades e garantir a sua LG OLED C1 no Magalu. Tem tamanhos para todos os gostos, de 48 a 83 polegadas. Você já ouviu falar no experimento de ilusão de ótica que coloca um pássaro na gaiola? É simples, pega duas imagens de um pássaro e de uma gaiola, alinha essas imagens e alterne a exibição entre elas. Primeiro devagar, acelera um pouco, até atingir velocidade suficiente para enganar os nossos olhos a sobrepor as duas imagens. Esse efeito se chama persistência da visão. Ele é explorado, por exemplo, naqueles dispositivos que basicamente são ventiladores com LED, onde você consegue projetar imagens quando as hélices estão em alta velocidade. Isso porque a percepção da luz no nosso cérebro persiste por um tempo mesmo depois que a luz não está mais lá. Então, um ponto de luz em alta velocidade consegue desenhar formas sólidas. E olha, dá para explorar esse efeito de maneiras incríveis. Essa também é a ideia por trás das primeiras televisões. Há aproximadamente um século, na década de 1920, uma das principais televisões, que nem era eletrônica, mas sim mecânica, usava uma variação desse princípio. No lugar de mover a fonte de luz, é utilizado um disco estrategicamente perfurado em espiral e uma fonte de luz atrás do disco. Quando esse disco é colocado em alta rotação, o efeito de persistência da visão transforma cada ponto em movimento em uma linha sólida. Com essas várias linhas de luz que formam a tela, é possível desenhar imagens em tons de cinza apenas variando a intensidade da fonte de luz de forma extremamente precisa. A resolução da tela e qualidade de imagem das primeiras TVs eram tão baixas que era preciso aplicar uma maquiagem muito peculiar nos atores e atrizes para ressaltar os traços da face. Para você ter uma referência, os primeiros modelos de TV mecânica tinham uma resolução de apenas 30 linhas. Sem a maquiagem, os detalhes do rosto e até a silhueta praticamente se perdem na imagem. Nas décadas de 1920 e 1930, se desenvolveram também as saudosas TVs de tubo, que vieram para marcar muitas gerações. No Brasil, ela perdurou comercialmente desde a década de 1950 até ter sua produção interrompida só no início dos anos 2010, quando já assumia pouco a pouco a inesquecível paisagem bege das antigas lan houses. Essas telas também eram conhecidas como CRT, por conta do nome em inglês da tecnologia de tubos de raios catódicos. É uma ideia parecida com a TV mecânica, onde as imagens se formam movendo um único ponto de luz e variando a sua intensidade, só que dessa vez usando uma técnica muito mais sofisticada. Usando um canhão de elétrons e um sistema de ímãs, é possível controlar a direção para onde os elétrons serão disparados. Junte isso com uma tela coberta de um componente chamado fósforo e apenas a região atingida pelo raio de elétrons vai emitir luz. Entende por que seus pelos arrepiavam na frente de uma tela de tubo? O fundo da tela era constantemente bombardeado por um canhão de elétrons em alta velocidade. Chocante, né? Foi só na década de 1970, 20 anos depois da televisão entrar no mercado brasileiro, que tivemos nossa primeira transmissão a cores, a Festa da Uva em Caxias do Sul. Para que isso fosse possível, as TVs de tubo ganharam algumas adaptações, dentre elas, o fósforo que cobre o fundo da tela e reage na presença de elétrons, agora era arranjado em um padrão de 3 cores, vermelho, verde e azul, que ficou conhecido como padrão RGB por causa do nome em inglês das cores. Não por coincidência, essas são as únicas faixas de frequência de luz que o olho humano é capaz de captar, exceto em pessoas com alguma variação genética, como o daltonismo. Todas as cores projetadas na TV, assim como no nosso cérebro, são combinações dessas 3 frequências, como o Vini Marangon explica muito bem nesse vídeo que tá nas referências.
Agora você sabe por que a TV de tubo era tão grande, tinha literalmente um canhão lá dentro. O que veio depois foi o início de uma nova geração de TVs e monitores, mais leves, mais finos e até mais econômicos. A era das telas planas tem 3 grandes nomes que vale mencionar: o LCD, o plasma e as telas OLED, a revolução mais recente que chegou ao mercado brasileiro. Cadê as telas LED nessa história? Vem comigo que eu te conto. O LCD introduziu toda uma categoria de telas planas, onde se tem uma luz de fundo, ou backlight, assim como as TVs mecânicas já tinham, e um sistema super inteligente para filtrar essa luz. A tela, na verdade, é um grid de pequenos pontos, que são os pixels, e cada pixel tem 3 subpixels, um para cada cor do padrão RGB. O cristal líquido, que dá nome à tecnologia, é um filtro que controla a passagem de luz em cada um desses pontos. Então, na prática, o backlight está iluminando toda a tela e o cristal líquido seletivamente bloqueia essa luz para compor a imagem que você vê na tela. As telas LED entram na mesma categoria, mas basicamente se troca a luz de fundo, que é fluorescente nas telas LCD, por luzes de LED, que são mais econômicas. Já as tecnologias de plasma e OLED têm uma única coisa em comum: cada pixel emite sua própria luz, dispensando a necessidade do backlight. Mas, como você já sabe, as TVs de plasma não duraram muito no mercado. Entre outras coisas, porque a sua tecnologia, baseada no quarto estado da matéria, que é o plasma, exigia uma estrutura mais robusta, com um vidro na frente da camada de pixels. Isso tornava a tela muito reflexiva, interferindo nas cores e no contraste da imagem, principalmente em ambientes muito iluminados. Já a tecnologia OLED é uma das maiores revoluções recentes. O nome OLED significa LED orgânico, e é aí que está o grande pulo do gato. A camada de pixels de uma tela OLED é como uma folha de moléculas orgânicas que emitem luz quando recebe eletricidade. Com diferentes moléculas emitindo diferentes cores, é possível implementar o sistema RGB, que é a base da TV colorida há mais de 50 anos. Essa folha de moléculas não só é super fina e flexível, como não exige uma estrutura tão robusta, permitindo a criações de TVs da espessura de moedas e até alguns modelos bem criativos, como uma TV rolável. Uma característica bem perceptível das telas OLED, graças aos pixels que se autoiluminam, é o preto mais puro, já que para representar o preto é possível literalmente apagar os pixels, como se naquela região a tela tivesse desligada. Já nas telas LCD e LED, um pixel nunca está realmente apagado. Repare, por exemplo, na tela de créditos de um filme e veja como o preto não é exatamente preto. De forma geral, a tecnologia OLED consegue entregar cores bem mais fiéis, produzindo o que estão chamando de contraste infinito, já que não existe a possibilidade da luz vazar onde não deveria. Uma tecnologia emergente que vale ficar de olho são os microLEDs, também compostas por pixels que emitem sua própria luz e permitem a criação de telas ainda mais finas e mais flexíveis. Olha, eu até sinto falta de brincar com a eletrostática da TV de tubo, mas a expectativa de um futuro digno de referência da ficção me deixa muito mais animada. Esse Nerdologia teve a revisão do Lucas Mitri, criador do canal O Super Lento, onde você pode ver TVs em super câmera lenta, entre outros efeitos físicos da natureza. Falando do episódio sobre o gasto energético do blockchain, muitas pessoas ficaram curiosas sobre alternativas ao Proof of Work, que é um dos principais responsáveis pela pegada de carbono das criptomoedas. A já implementada prova de participação, ou Proof of Stake, tem ganhado cada vez mais destaque como uma alternativa mais barata em termos de impacto ambiental. Nas referências desse vídeo, você vai encontrar o artigo que propõe a prova de participação, explicando suas vantagens em relação à prova de trabalho e como essa alternativa consegue manter a segurança do sistema. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assine o canal para mais histórias do passado da tecnologia e até a próxima!